pedir uma prece ao nosso Deus para iniciarmos a mensagem desta manhã. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa. Não temos dúvida, ó Pai, de que o Senhor também está aqui em nosso meio. Eu oro, Pai, por todos, especialmente por alguém que está necessitando de ajuda, necessitando, ó Pai, de forma específica do auxílio do Espírito Santo. Talvez alguém que se sente fraco, talvez alguém, ó Pai, que precisa se levantar, precisa voltar à chama da Tua palavra. E o Senhor Deus, por favor, fortalece esta pessoa. Neste momento nós iremos abrir, ó Pai, a carta de amor. Esta carta, Pai, que nos dá esperança. Esta carta que transforma vidas. Que nesta manhã a nossa vida seja transformada pelo Teu poder. Que o Senhor, Pai, fale conosco, que a mensagem possa vir como uma flecha certeira ao nosso coração. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. E louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Entrego, Pai, este povo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. A partir do verso 1. Apocalipse 18, a partir do verso 1. Diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. É importante nós entendermos aqui que João, ele estava na ilha chamada Patmos. E João, ele recebe várias visões vindas de Deus sobre o tempo do fim. As visões que João recebia era relacionado principalmente à volta de Jesus. Só que esta visão que João teve no capítulo 18, João, ele vê um anjo. Esse anjo, ele desce do céu e ilumina toda a terra com a sua glória. Esse anjo, amigos, ele não era qualquer anjo. Ele não era um anjo simplesmente por nome. Anjo em profecia representa mensageiro. Só que esse anjo não é um mensageiro aqui da terra que seria um porta-voz de Deus, um atalaia de Deus, para levar a mensagem do Evangelho. Esse anjo era um anjo diferente. Era um anjo extraordinário. Esse anjo que João descreve, ele é até diferente do anjo do capítulo 17 de Apocalipse. E João, a visão que ele teve é que esse anjo, ele desce à terra, ilumina com a presença de Deus, através de uma missão especial ao mundo. E essa missão seria a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a partir do momento que ele desceria à terra, ele nos usaria com poder, e a terra toda iria ser iluminada com a glória de Deus. Amém. Amigos, nós não temos a noção do que o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida. Às vezes, quando nós pensamos em área missionária, em área missiológica da igreja, em cumprimento da missão, a primeira coisa que eu e você necessitamos é da comunhão. A partir do momento que eu tenho a comunhão, que eu preciso buscar o poder do Espírito Santo, quando isso vai acontecer?
a partir do momento que eu e você abrimos a palavra para as pessoas, com o Espírito Santo, essas pessoas serão iluminadas com a glória de Deus. Só que para isso acontecer, eu e você necessitamos buscar. Existem algumas pessoas que chegam a pregar o Evangelho, mas sem o Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não estiver apossado de nós e nos encher de poder, sabe quando Jesus vai voltar? Necessitamos do Espírito Santo. Quando isso acontecer, veremos milagres extraordinários de conversão. Eu estou dizendo para você que nós somos a última geração. Você é a última geração que verá Cristo voltar. Isso de certa forma nos alegra. Isso de certa forma nos motiva a continuar a servindo a esse Deus. Isso de certa forma nos motiva a continuar pregando o Evangelho. Só que, amigos, é bem provável que, embora nós somos a última geração, ainda estamos atrasando o retorno de Jesus. Sabe, quando nós olhamos para a igreja primitiva, eles pregavam a volta de Cristo, mesmo estando num período distante, mas eles viviam como se Jesus fosse voltar naquele momento. Hoje estamos muito mais perto e pregamos como se Jesus fosse demorar muito ainda para voltar. Sabe que, embora a igreja primitiva foi ali um ponto crucial na pregação do Evangelho para o crescimento do cristianismo no mundo, eles não eram a última geração. Eles não tinham os recursos que eu e você possuem. Eles tinham até dificuldade para publicar páginas da Bíblia. Muitos dos reformadores, os pioneiros, eles pegavam a folha da Bíblia, rasgavam uma parte da Bíblia para que as pessoas pudessem ter acesso. Era uma dificuldade imensa em relação à pregação do Evangelho. Era uma dificuldade das pessoas terem acesso à Bíblia. Hoje muitas pessoas têm uma pilha de Bíblia em casa, enquanto muitos estão necessitando, enquanto muitos estão com sede, enquanto muitos ainda não ouviram falar quem é Jesus. E é bem provável que aqui neste bairro, nessa comunidade, existem pessoas que provavelmente nunca ouviram falar de Jesus. Nós somos a última geração. Nós temos muitas Bíblias hoje impressas. Nós temos muitos materiais hoje para ser utilizado. Nós temos a tecnologia que vai nos ajudar mesmo sem sair de casa. Nós temos todos os recursos possíveis que os nossos irmãos da igreja primitiva não tinham. Só que uma coisa que eles tinham e que ainda nós não temos é o batismo do Espírito Santo. Eles tinham, nós ainda precisamos ter. Olha o que a serva do Senhor ela diz no livro Maranata, o Senhor vem, página 219, 220, ela diz assim: as profecias do Apocalipse 18 logo se cumprirão. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com a sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor e ações de graça
enchendo a terra com conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. Talvez eu esteja falando para você, já tem mais de 10 anos de batismo, e que ainda sente que necessita fazer algo mais para Jesus, que ainda sente que precisa levar pelo menos uma pessoa ao batismo, que ainda sente que precisa ter uma consagração real, que ainda sente que precisa conectar através da comunhão, através do estudo diário da Bíblia, através do espírito de profecia, através do culto familiar. Ei, quando nós olhamos para a história deste mundo, nós sentimos os passos de um Deus que está se aproximando. E só não leva alguém para o céu quem não está indo para lá. É necessário nós entendermos que estamos perto do cumprimento profético chamado chuva serôdia. A chuva temporã, ela já se cumpriu. O profeta Joel, ele escreveu em Joel 2, verso 23 assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva serôdia e a chuva temporã. As chuvas, elas desempenhavam um papel muito importante na história bíblica. Era acompanhada ali da sociedade agrária israelita. E as primeiras chuvas, ou chuvas temporãs, começavam ali no início de outubro no fim de outubro até o início de dezembro, a chuva temporã. E essa chuva, ela preparava ali o solo, que facilitava a germinação da semente. Já a última chuva, a chuva serôdia, que caía pouco antes ali da colheita, no mês de março e no mês de abril, ela preparava o solo para os frutos do campo. E a imagem da chuva temporã e serôdia, ela é aplicada à poderosa obra do Espírito dentro da igreja em duas ocasiões diferentes. A primeira é relacionada à experiência do Pentecostes e a outra aos eventos finais, pouco antes do retorno de Jesus. Assim como o Espírito Santo ungiu a igreja primitiva para o início do Evangelho, o Espírito Santo do Senhor nos encherá também de poder para completar a pregação do Evangelho, para terminar a mensagem. Só que quando nós olhamos para a obra escatológica do Espírito anunciada por Joel, foi parcialmente cumprida ali durante o derramamento do Espírito Santo. Isso pode ser chamado como a chuva temporã. E Ellen White diz que a chuva temporã, ela foi glorioso o resultado que ela obteve. Mas a chuva serôdia, ela diz, a serva do Senhor, que será ainda mais abundante. Ou seja, assim como no passado o Espírito Santo usou homens e mulheres e crianças para começar a mensagem do Evangelho, assim como milagres extraordinários aconteceram, muitas pessoas foram salvas por Jesus através da mensagem. Muitas pessoas, Pedro, por exemplo, quase 3.000 pessoas foram batizadas, e a Bíblia ela ainda me diz que dia a dia Deus iria acrescentando o número daqueles que iriam sendo salvos. Agora imagine o que Deus é capaz de fazer por mim e por você no tempo do fim. Imagina o que o Espírito Santo é capaz. A Bíblia diz que toda a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Ela me coloca sem exceção. Quando fala toda, é toda a terra. Todas as pessoas ouvirão falar que Jesus está voltando. Amém. Todas as pessoas. O mundo acabou de completar há pouco tempo um pouco mais de 8 bilhões de habitantes. Imagina quão extraordinário será isso. Mas para que isso acontecer, eu preciso o quê? Comunhão. Eu preciso buscar o poder. Eu preciso buscar, preciso clamar.
Quando nós olhamos para as profecias de Apocalipse, nós vemos ali um povo clamando para o retorno de Jesus, chamado nas orações dos santos. Nós vemos um povo que não aguentava mais viver uma vida aqui neste mundo e que clamava para que Jesus voltasse no seu tempo. E o grande conflito diz assim, que o último apelo de Deus à humanidade aparece nesses versos que nós lemos. Deus ainda tem um povo em Babilônia. E esses fiéis, eles devem ser chamados a sair para não participar dos pecados. Esse povo é chamado para sair, para retirar, é a advertência final aceitada aos habitantes da terra. E eu me arrisco a dizer que provavelmente existem pessoas dentro da igreja adventista do sétimo dia que ainda estão em Babilônia, que ainda está nas práticas da Babilônia, que ainda está com o pé na igreja, ou com o pé no mundo, e que necessita ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Estamos vivendo hoje num mundo meio complicado, onde muitas pessoas querem ser fiéis a Deus, mas não querem viver uma vida com compromisso com Ele. E percebe que nós estamos vivendo dias onde nós necessitamos como nunca o batismo do Espírito Santo. E a serva do Senhor diz assim, que mediante os dois grandes erros que tem pregado hoje, que é a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. E ela diz assim, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo? Muitas pessoas morrendo sem esperança, muitas pessoas sem sabendo o que é direito e o que é esquerda, muitas pessoas estão vivendo a sua vida sem direção, está vivendo em trevas espirituais. E eu e você fomos chamados para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Amém. Só que essa luz não é uma luz que eu e você possui, é uma luz que quanto mais perto de Cristo eu fico, mais eu vou refletir o caráter dele para as pessoas. E para que isso aconteça, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. A igreja adventista do sétimo dia é uma igreja espiritual. A liderança dessa igreja é uma liderança espiritual nomeada por Deus. Só que, e se os líderes dessa igreja falharem? E se os líderes dessa igreja deixarem de buscar? E se eu e você, como irmãos da igreja, deixar de clamar o poder do Espírito Santo? E se nós falharmos no cumprimento da missão? Fomos chamados para ser uma igreja com identidade missionária. A missão tem que estar no coração, na veia dessa igreja. E quando nós olhamos para o relato bíblico, causa uma real preocupação em nossa vida. Sabe por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas, inclusive líderes dessa igreja, sem espiritualidade. Vemos muitas pessoas que vêm aqui à frente, seja para pregar, seja para cantar, sem uma consagração. Vejo muitas pessoas saindo para o campo missionário para dar estudo bíblico sem pedir o batismo do Espírito Santo.
Às vezes, pela misericórdia de Deus, essa pessoa com certeza pode até ser salva. Aqui ela está evangelizando, dando estudo bíblico. Mas e a vida dela como está? Nós temos que parar de batizar evangélicos. Temos batizado muitos evangélicos uns dias para cá. Temos que batizar adventistas do sétimo dia. Existem muitas pessoas que batizaram recentemente, cerca de 5 anos ou menos, que não sabem o que é decreto dominical, não sabem o que é a mensagem angélica, não sabem as doutrinas dessa igreja. Temos batizado muitos evangélicos. Muitas pessoas que vieram sem saber o que nós estamos pregando, sem saber a mensagem que Deus pediu para nós pregarmos. A serva do Senhor, ela diz assim: será justamente com base nessas duas doutrinas falsas, imortalidade da alma, santidade do domingo, que o ecumenismo será levado avante. Mas os fiéis não ficarão em trevas quanto a esses enganos. Durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento de salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão abundantemente, coroado de êxito, os intensamente ativos instrumentos, que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Quando isso vai acontecer? Quando buscarmos, quando nos entregarmos como Deus. Se você se entregar como você nunca se entregou, Deus irá te usar como Ele nunca te usou. E aí depois da comunhão vem o relacionamento. Temos que gostar de salvar pessoas. Temos que ter prazer por salvar pessoas. Temos que ter paixão por salvar pessoas. Temos que clamar, chorar para que pessoas sejam salvas. Jesus, quando ele viu a cidade de Jerusalém, o que ele fez? Ele chorou. Quando ele viu Sodoma e Gomorra, ele chorou. Paulo chorava para que pessoas sejam salvas. E às vezes nós não estamos preocupados em servir e salvar. Sabe o que é isso? Quando nós clamamos, quando nós choramos pela salvação de pessoas, isso significa que nós estamos de fato inconformados com este mundo. Isso significa que nós não queremos viver mais muito tempo aqui. Isso significa que nós queremos voltar para a nossa pátria celestial. Só que enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar adiando o retorno de Jesus. E conforme o tempo vai passando, a serva do Senhor disse que vai chegar um momento que a igreja de Deus vai estar prestes a cair. A igreja de Deus vai estar prestes a falhar. A igreja de Deus vai estar prestes a destruir tudo aquilo, aquela luz que possui. Mas ela diz mais: por mais que ela esteja prestes a cair, ela não cairá. Eu pregando ou não, eu crendo ou não, eu servindo ou não, Jesus voltará. Amém. Depois que vem o relacionamento, esse gosto de estar com as pessoas, essa vontade de querer fazer mais. Eu não sei quantos já assistiram o filme Até o Último Homem, do soldado Doss, que foi para a guerra, não utilizou arma. Tem uma frase que ele diz no final, quando ele estava perdendo as suas forças,
depois de salvar mais de 75 homens no campo de guerra, no campo de batalha, ele diz assim: Senhor, me ajuda eu salvar mais um. Eu quero salvar mais um. Esse também tem que ser o nosso desejo. Esse também tem que ser a nossa vontade de querer levar mais para Jesus. E depois que vier essa paixão, esse gosto por salvar pessoas, aí vem a missão, onde você vai ter a oportunidade de apresentar a mensagem de salvação. E no momento que você abrir a palavra, o Espírito Santo te usará de uma tal forma que milagres extraordinários virão. Amém. Que conversões de pessoas aceitarão o Deus que você conhece. Amém. O Deus que você serve. Necessitamos ter uma igreja com identidade missionária. Este ano de 2024 é o ano mais missionário da Associação Pernambucana. Sabe por quê? Porque nós temos sonhos. Nós queremos ver Jesus voltar. Amém. Nós queremos levar mais para Jesus. Nós queremos que você também faça parte do cumprimento da missão. É por isso que o tema jovem desse ano de 2024 é Maranata. E quando nós olhamos para a etimologia da palavra, nós temos uma certeza. E a certeza é: o Senhor Jesus vem. Amém. Amém. E necessitamos amar, aguardar, anunciar e apressar a volta de Jesus. Amém. Quando isso acontecer comigo e com você, nós temos a plena certeza que Jesus estará ainda mais próximo e nós veremos o cumprimento da promessa em nome de Jesus. Amém. Para terminar, Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, página 140, ela diz assim: a cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e roubo, mandando o pecado fugir dessa condenação terrível? Ele vai te perguntando: onde estão os mensageiros de Deus que Deus enviou a este mundo? Onde estão os adventistas com identidade missionária? Onde estão aquele povo que tem o conhecimento da palavra? Onde estão? Onde estão as mãos estendidas para fazer retroceder o caminho da morte? Onde estão aqueles que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por eles? Onde estão aquelas pessoas que, enquanto muitos estão talvez pensando em suicídio, muitos estão lidando com a depressão, muitos estão sem esperança, muitos estão precisando apenas de uma palavra amiga, talvez de um abraço? Onde estão este povo que foi chamado por Deus para semear a esperança do Evangelho? Em visões à noite, ela diz que passaram perante mim representação de um grande movimento reformatório do povo de Deus. Muitos, olha a visão que ela teve no livro Testemunhos Celestes, volume 3, página 245. Muitos estavam louvando a Deus. Essa visão é no tempo do fim. Os enfermos eram curados, outros milagres eram operados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou você ter a oportunidade, o privilégio de ser usado por Deus para curar alguém? A Bíblia diz que Paulo fazia milagres extraordinários. Paulo, ele tinha um lencinho que ele passava pelas pessoas e muitas eram curadas. Já pensou que unção é essa? Você vê pessoas ali no leito do hospital, pessoas na UTI entre a vida e a morte,
de você ser usado por Deus para fazer talvez uma oração, para levar uma palavra de esperança, aquela pessoa sair dali curada. Deus ainda tem muitos fiéis que estão na Babilônia. O próprio Jesus está conduzindo essas pessoas sinceras para o seu aprisco. Mas Deus, Ele deseja usar todos nós para essa grande obra. Deus, Ele deseja usar você, e há uma mensagem a ser anunciada para que a verdade chegue a muitos corações. E a mensagem é essa: grande conflito, página 264. Termina com esse texto: ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada à mente e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. Aquele que lê os corações não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. Cada um receberá esclarecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. Todos terão oportunidade. Todos ouvirão a mesma mensagem. Todos terão a oportunidade de fazer a sua escolha. A palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele dá uma proposta para mim e para você. A proposta é vida ou morte, bênção ou maldição. Qual que é a sua escolha? Se eu e você queremos ver milagres, queremos ver pessoas sendo salvas, necessitamos de uma real transformação. E a maior necessidade hoje da igreja, diz a serva do Senhor, é de um reavivamento, de uma reforma. Necessitamos de mudança. Necessitamos buscar aquela mesma unção que os irmãos da igreja primitiva buscaram. O mesmo Espírito que usou os irmãos da igreja primitiva para começar o Evangelho. É o mesmo Espírito que usará a minha você para terminar o Evangelho. Amém. A boa obra que um dia Ele começou, Ele irá terminar. Eu apelo a você nesta manhã é que você tome uma decisão. Qual que é a decisão? Buscar uma real consagração neste ano de 2024 e levar pelo menos uma pessoa para Jesus. Amém. Quantos estão comigo? Amém. Deus seja louvado. E eu e você, juntos, podemos ser mais fortes e mais longe, e que mais pessoas possam conhecer Deus que eu e você conhece. Amém. Teremos uma música. Quando ela canta, que você medite na letra deste ano e tome a sua decisão nessa manhã. Que liberta encarcerados da
Entendemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Amém, Jesus. Possivelmente, Pai, ao olharmos a nossa vida, entendemos que somos tão pequenos, Senhor. Entendemos que somos tão falhos. E às vezes, quando olhamos para o desafio que está ao nosso redor, na pregação da Tua Palavra, muitas das vezes, Senhor, pensamos que não iremos conseguir. Às vezes, ó Deus, quando temos o desafio também de pregar para a nossa família, às vezes pensamos que não teremos resultado. Porque, ó Pai, nós queremos, muitas das vezes, pregar sem o auxílio do Espírito Santo. E é bem provável que sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, não existirá conversões de pessoas. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos que o Senhor nos enche de poder. Que o Espírito Santo nos aposse. Use cada corpo humano aqui, Senhor, para abreviar a volta de Jesus. Como foi cantado, para o Senhor não existe impossível. Em meio aos desafios da vida e principalmente da jornada espiritual, nós temos um Deus que é grande, servimos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Neste ano de 2024, queremos, ó Pai, ver diante dos nossos olhos milagres extraordinários de conversões de pessoas, e tendo a oportunidade de ser usado pelo Senhor para servir e salvar. Entrego, Pai, cada irmão, cada irmã nas Tuas mãos. Entrego as crianças também nas Tuas mãos. O Senhor diz que as crianças teriam visões no tempo do fim. O Senhor diz também que as crianças seriam usadas pelo Senhor. O Senhor também, ó Pai, consagre as crianças, unge as crianças, para que continue crescendo em estatura e graça. Que juntos nós possamos ver o cumprimento da promessa, quando este céu se abrir. Que possamos ter a alegria de dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Quando vemos o Senhor regressando nas nuvens dos céus, podemos dizer diante de um grande coro: este é o meu Jesus em quem eu esperava. Amém. Que o Senhor, Paizinho, escreva o nosso nome no livro da vida, nos transforma por completo, Senhor, e que o Senhor esteja conosco, conforme o Senhor prometeu, até o fim, diante dos desafios, assim como os reformadores, os irmãos da igreja primitiva também enfrentaram. Como vimos na lição, eles tiveram uma fé perseverante, e diante das dificuldades, o Evangelho serviu como semente em meio às perseguições. Que o mesmo aconteça conosco também. Em meio às lutas, possamos ter muitas vitórias, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus.